Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula de hoje vamos conversar sobre os princípios contratuais. Em nosso direito, os princípios assumem um papel de grande importância na Constituição e na legislação civil. E o que são princípios? Os princípios são regramentos básicos aplicáveis a um instituto jurídico, no nosso caso, aos contratos, dando-lhes legitimidade e validade. São abstraídos das normas, dos costumes, da doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais. A doutrina considera 6 principais os princípios regentes dos contratos: o da autonomia da vontade, o da força obrigatória do contrato, o da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva e o da equivalência material. Vale lembrar que, de forma geral, todo o nosso ordenamento jurídico deve sempre observar em sua efetivação no plano concreto o respeito ao princípio basilar de proteção à dignidade humana. O primeiro princípio é da autonomia privada ou de vontade, fundamentado na liberdade contratual. As partes têm a faculdade de celebrar ou não contratos, sem qualquer interferência do Estado, observando-se a função social do contrato. O segundo princípio é o da força obrigatória do contrato, ou pacta sunt servanda. Assim, terá força de lei o estipulado pelas partes no contrato, o que impõe aos contratantes o cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico avançado. O terceiro princípio é o da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Regra geral, os contratos só geram efeitos entre as partes próprias dos contratos, os contratantes. Assim, sua oponibilidade não é absoluta ou erga omnes, mas tão somente relativa. E atenção, existem figuras jurídicas que podem excepcionar esta regra, como a estipulação em favor de terceiro e do contrato com pessoa a declarar. O quarto princípio é o da função social do contrato. Os contratos devem ser interpretados de acordo com a concepção do meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva às partes contratantes. Também deve ser garantida o respeito à igualdade entre as partes, por meio da manutenção da justiça contratual e do equilíbrio da relação onde houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre a do outro. O que o princípio da função social busca é estabelecer o tratamento idôneo das partes, o trato ético e leal que deve ser observado pelos contratantes e o papel do contrato como instrumento de desenvolvimento social. O quinto princípio é o princípio da boa-fé objetiva, preceito de ordem pública relacionado à conduta das partes e que estabelece a necessidade de estas manterem em todas as fases contratuais a sua conduta de probidade e lealdade e a observância de deveres jurídicos de proteção. O legislador, no artigo 422 do Código Civil, tratou a observância dos princípios de probidade e boa-fé como verdadeira obrigação dos contratantes. O sexto e último princípio é o da equivalência material, que busca realizar e preservar o equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após a sua execução, para a harmonização dos interesses. Tal princípio é um desdobramento da manifestação da função social do contrato e da boa-fé objetiva, na consideração pelo julgador do desequilíbrio recíproco real entre os poderes contratuais ou da desproporcionalidade concreta de direitos e deveres. Dessa forma, o princípio busca efetivar a igualdade nas relações contratuais, de modo que os interesses das partes envolvidas estejam em harmonia e que haja um equilíbrio nas contraprestações convencionadas. E assim, concluímos a nossa breve análise acerca dos princípios contratuais. Em sua área do aluno, lembre-se, está disponibilizado um material didático mais detalhado sobre os temas aqui estudados. Tenha sempre em mente que todo progresso acontece fora da zona de conforto. O esforço é sempre válido e motivar-se nos estudos é a chave principal para alcançar os nossos objetivos. Até a nossa próxima aula e bons estudos!